Um vento frio soprava pelas ruas de uma vila distante, levantando a poeira do caminho de terra e fazendo as folhas secas dançarem no chão. Em uma casa simples, feita de madeira envelhecida pelo tempo, um homem se recolhia ao silêncio, observando pela janela os poucos sinais de vida lá fora. As interações com os vizinhos tinham se tornado escassas, e o contato com aqueles que antes compartilhavam suas ideias e conselhos parecia algo distante e quase inexistente. Ele se perguntava por que todos ao seu redor estavam se afastando, como se um vazio invisível o cercasse. Havia um sentimento de solidão crescente, uma sensação de estar perdido em um mar de silêncio, onde até mesmo as vozes de suas orações pareciam se perder no vento. Ele buscava respostas, mas as respostas nunca vinham, e a solidão se tornava cada vez mais densa. Certa tarde, enquanto caminhava sem rumo pelos campos que circundavam a vila, encontrou um velho homem cuidando de uma pequena horta. O velho, com seus olhos cheios de uma sabedoria tranquila e um sorriso sereno, cumprimentou-o como se o conhecesse há muito tempo. Ao se aproximar, o homem notou uma calma que parecia emanar do idoso, uma paz que ele próprio não sentia há muito tempo. O velho homem, sem que lhe fosse perguntado, disse: "Às vezes, Deus nos isola porque Ele precisa nos refinar no silêncio. Quando estamos cercados por muitas vozes, não ouvimos a nossa própria e muito menos a dele." Aquela frase parecia cortante, como se tocasse diretamente nas feridas mais profundas que o homem carregava. Intrigado, ele passou a visitar o velho homem com frequência, buscando entender o sentido por trás de suas palavras. A cada encontro, o idoso compartilhava histórias de pessoas que, antes de serem preparadas para algo grandioso, foram afastadas de tudo o que conheciam. Ele contava como Davi, antes de se tornar rei, passou anos isolado como pastor. Como José, antes de ser governador do Egito, foi separado de sua família e lançado em uma prisão. Era o isolamento que os moldava, que fazia deles os homens que precisavam ser para cumprir suas missões. Um dia, enquanto o homem meditava sobre tudo isso, algo inesperado aconteceu. Recebeu uma mensagem urgente de alguém que antes o tinha abandonado. A pessoa agora precisava de ajuda, estava desesperada e buscava nele um conselho e uma direção. Naquele momento, ele percebeu que todo o tempo de isolamento havia sido um período de preparação. Deus estava construindo em seu coração uma força que ele jamais teria alcançado se estivesse cercado pelas distrações e pelas expectativas alheias. O homem compreendeu que seu isolamento não era punição, mas sim uma bênção disfarçada. Deus o separou para purificar suas intenções, para que ele pudesse ser um instrumento de auxílio àqueles que precisavam de sabedoria e orientação verdadeira, não contaminada pelo orgulho ou pela necessidade de aprovação dos outros. Naquele momento, ele encontrou a resposta para a pergunta que tanto o afligia: por que Deus está isolando você? Porque às vezes, para que possamos ser realmente encontrados, primeiro precisamos nos perder de tudo aquilo que achávamos ser essencial. E assim, ele lembrou-se das palavras do Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus o chamou para o silêncio, para que pudesse ser moldado em segredo, longe dos olhares e dos julgamentos, até que estivesse pronto para cumprir seu propósito com um coração puro e firme. Moral da história: a vida muitas vezes nos leva por caminhos que não esperamos, e em alguns momentos, esses caminhos são solitários. Sentimos-nos perdidos, como se estivéssemos caminhando em um deserto onde as respostas são escassas e os sons de vozes amigas se tornam ecos distantes. Esse sentimento de isolamento, no entanto, não é uma punição. É um convite divino, um chamado para uma intimidade mais profunda com Deus, onde Ele molda nosso caráter e fortalece nossa fé. A solidão pode parecer dolorosa e injusta, mas na verdade é um tempo de cura, uma pausa necessária para ouvir a voz de Deus sem as distrações que nos cercam. Quando estamos rodeados por tantos ruídos, seja das opiniões alheias, dos julgamentos, ou mesmo das expectativas que colocamos sobre nós mesmos, nossa verdadeira essência acaba silenciada.
Deus nos isola para que possamos nos encontrar e descobrir nossa identidade em Cristo, longe das influências e pressões que nos desviam de seu propósito para nós. Durante esses períodos, é comum sentir-se esquecido ou até mesmo abandonado, mas é justamente aí que Deus está mais presente. Em momentos de silêncio e solitude, Ele fala conosco, Ele nos prepara para coisas maiores. É nesse deserto da alma que aprendemos a confiar não na força de nossas próprias mãos, mas na força que vem de Deus, como está escrito em Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O que muitas vezes interpretamos como um afastamento é, na verdade, uma chamada para olhar para dentro de nós mesmos. Deus quer que enfrentemos nossos medos e inseguranças sem máscaras, que encaremos nossas falhas e fragilidades com honestidade e sem distrações. É nesse processo que Ele purifica nosso coração e alinha nossa mente com os seus pensamentos. A solidão nos ensina a sermos genuínos, a sermos quem realmente somos, sem a necessidade de provar nada para ninguém. Quando Deus nos isola, Ele está nos levando para um lugar secreto, onde Ele pode trabalhar em nossa alma sem interrupções. Ele nos afasta das vozes que distorcem a verdade e nos chama para a sua presença, para que possamos ouvir apenas o que Ele quer nos dizer. No Salmo 27:14, somos lembrados: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar no Senhor é difícil, mas é nesse ato de esperar que a verdadeira força é cultivada dentro de nós. O isolamento pode ser visto como uma preparação. Deus está nos preparando para algo maior, algo que vai além do que podemos ver agora. Ele está removendo de nossas vidas tudo o que é supérfluo, tudo o que nos prende ao que é passageiro, para que possamos nos concentrar no que é eterno. Deus nos prepara para receber suas bênçãos, mas antes Ele precisa nos preparar para lidar com elas. Ele não quer que sejamos destruídos pelo peso das responsabilidades ou pelas adversidades, mas que sejamos fortes o suficiente para sustentar aquilo que Ele nos confiou. Lembre-se de que os grandes personagens bíblicos também passaram por tempos de isolamento antes de serem elevados às posições que Deus havia reservado para eles. José foi vendido como escravo e aprisionado antes de se tornar o governador do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. E até Jesus, antes de iniciar seu ministério, retirou-se para orar e jejuar por 40 dias. Esses momentos de afastamento eram cruciais para que eles fossem preparados e fortalecidos para a missão que os aguardava. Se você está em um período de solidão agora, saiba que Deus não se esqueceu de você. Ele está permitindo que você se desligue das vozes exteriores para que possa ouvir claramente a voz dele. Está lhe dando a chance de conhecer sua paz que excede todo entendimento, como está em Filipenses 4, verso 7. A paz que não depende das circunstâncias, mas que inunda o coração mesmo em meio ao silêncio e à dor. A solidão nos ensina a ser dependentes de Deus e a confiar que mesmo quando não vemos, Ele está trabalhando em nossa vida. Somos como o barro nas mãos do oleiro, sendo moldados para sermos vasos de honra. Cada racha, cada falha, cada área quebrada de nossa vida está sendo usada por Ele para nos transformar em algo que vai glorificar seu nome. Portanto, ao invés de perguntar, por que estou sozinho? Pergunte a Deus, o que queres me ensinar nesta solidão? Este é um tempo de aprendizado, de crescimento, de cura. É um tempo em que Deus está lhe mostrando que você não precisa do mundo inteiro para ser completo. Você só precisa dele. E quando você aprender essa verdade, quando compreender que a sua identidade está em Deus e não nas coisas deste mundo, então você estará pronto para ser usado de maneira poderosa. Conforme Romanos 8, verso 28 nos ensina, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus está isolando você, é porque Ele está preparando algo para o seu bem. Ele está construindo dentro de você uma força inabalável, uma fé que não se abala,
um amor que não se esfria. Ele está moldando em você uma pessoa capaz de enfrentar desafios que outros não poderiam suportar. Acredite que, ao final desse período, você olhará para trás e verá que a solidão não era um vazio, mas uma ponte para algo maior. E essa ponte foi construída pelo próprio Deus, que o levou para o lugar onde você precisava estar para se tornar quem Ele o criou para ser. Eu sou o Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Rick Olli Reflexões. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu a criei com muita dedicação e carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal Rick Olli Reflexões e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.